A verdade sobre a Arca de Noé. O que sabemos sobre ela? Qual era realmente o seu tamanho? Quais animais não entraram na arca e por que Deus instruiu Noé a construí-la? Assista a este vídeo até o final para conhecer mais detalhes dessa história surpreendente. Antes de Deus ordenar a Noé a construção da arca, o mundo estava em um estado lamentável. Os descendentes de Adão negligenciaram o Criador, adotando comportamentos egoístas, invejosos, violentos e corruptos. As pessoas se entregaram a conflitos e destruição, seguindo apenas seus desejos maléficos. A distância entre a humanidade e Deus resultou em um aumento do pecado. Enquanto isso, Satanás, que enganou Eva através da serpente, regozijava-se, acreditando ter sido bem-sucedido em sua estratégia ardilosa para induzir a desobediência humana a Deus. As pessoas zombavam de Adão, chamando-o de velho e fora de moda, e se revoltaram contra os ensinamentos de Deus que ele lembrava. Adão viu o mundo, que era tão bonito e tranquilo, se encher de pessoas más e violentas. Enoque também falou contra as ações ruins daqueles que reclamavam e não estavam satisfeitos, vivendo de acordo com seus desejos errados, isso uns 900 anos depois que tudo foi criado. Mas 500 anos depois, tudo estava ainda pior. Havia brigas por todo lado, e todos corriam risco de vida. A Bíblia diz que Deus ficou muito triste e disse: "Vou tirar da terra os homens que fiz, junto com os animais e as aves do céu." Deus ficou muito triste com a ideia de destruir as coisas lindas que ele fez e quis dar mais uma chance para as pessoas. Ele esperou mais 120 anos, querendo ver se elas se arrependeriam. Mas será que tinha alguém na terra que Deus podia confiar para realizar um plano final para salvar o mundo? Deus viu que Noé era uma pessoa boa e honesta, que sempre tentava fazer o que Deus queria. Era preciso alguém para contar ao povo sobre o que Deus planejava. Noé, que era o último dos 10 patriarcas antigos e tinha quase 500 anos, era esperto, observador e forte, um dos homens mais inteligentes do seu tempo. Mas o mais importante é que, mesmo vivendo num lugar cheio de maldade, ele continuava fiel a Deus. A Bíblia fala que ele vivia de acordo com Deus, e por isso era parecido com Enoque. Por isso, Deus escolheu Noé para fazer um grande barco. Um dia, Deus falou com Noé e disse: "Vou acabar com todos os seres humanos, porque eles estão fazendo muitas coisas ruins. Vou mandar uma grande enchente e tudo vai morrer." Noé deve ter ficado muito triste, mas Deus já tinha um plano para salvar as pessoas que quisessem ser salvas. Deus disse para Noé: "Construa um barco bem grande." Mas qual era o tamanho desse barco? A Bíblia diz que o barco tinha 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Isso significa que era do tamanho de um campo de futebol, ou até maior. Mas por que um barco tão grande? O barco precisava ser tão grande por 3 razões principais. Primeira, espaço para todos. Deus queria mostrar que haveria espaço suficiente para todos que desejassem se salvar. Segunda, abrigar animais. Era necessário acomodar uma grande variedade de animais. Terceira, resistir às tempestades. O barco teria que ser forte o suficiente para aguentar tempestades e águas muito agitadas. Construir o barco foi um desafio enorme. Não sabemos exatamente quantas árvores Noé precisou cortar ou como ele transportou tudo. Também, quantas pessoas empregaria. Mas, mesmo com as pessoas rindo e duvidando dele, Noé continuou firme porque queria seguir o que Deus mandou. Ele começou a construção cheio de vontade. Depois de um tempo, a parte de cima do barco já aparecia, e as pessoas começaram a zombar ainda mais, perguntando: por que Noé precisa de um barco tão grande? E como ele vai colocar isso na água? Mas Noé não desistiu e seguiu em frente com o projeto.
Noé tentou avisar as pessoas sobre uma grande enchente que estava para acontecer e que elas precisariam de um lugar seguro. Mas, quanto mais ele falava, mais as pessoas riam dele. Mesmo assim, Noé não ligou para as zombarias e continuou construindo o barco e falando sobre o plano de Deus. Passaram-se 120 anos e a arca estava pronta. Devido à sua grande envergadura, a arca podia ser vista à distância, mas as pessoas não ligavam. Limitavam-se apenas a apontar para ela e diziam: "O Noé é louco." A verdade é que os operários tinham voltado para suas casas e o barco, pronto, estava apenas com a família de Noé. Tinha um aspecto triste e abandonado. Durante 120 anos, Noé convidou os moradores da terra para entrar, mas ninguém aceitou o convite. Enquanto as pessoas olhavam desconfiadas e comentavam que o barco iria apodrecer ali, algo extraordinário aconteceu. Uma grande fila de animais se encaminhava para a porta da arca. Viam de várias direções, mas respondendo à pergunta: quais animais não entraram na arca? Acredita-se que algumas espécies de dinossauros não entraram na arca. Porém, no livro de Jó, capítulo 40, do verso 15 em diante, é registrado uma espécie de dinossauro herbívoro. Nem todos os animais entraram, pois em Gênesis diz que Deus instruiu Noé a levar 7 casais de macho e fêmea de cada espécie de animais puros e um casal de macho e fêmea de cada espécie de animal impuro. A madeira da rampa de acesso à arca rangia com o peso dos elefantes, tigres e ursos, mas também entraram cavalos, zebras, cangurus, gatos, coelhos, esquilos e toda espécie de animal. Nunca se tinha visto algo semelhante. Mesmo assim, o povo não se convenceu. Pensavam que Noé tinha transformado aquilo numa espécie de zoológico. Quando entrou o último animal, Noé voltou a alertar dizendo: haverá um grande dilúvio. Foi por isso que os animais entraram. Por favor, entre também antes que seja muito tarde. Ninguém ligou para ele. Antes de vir o dilúvio, Noé armazenava uma grande quantidade de alimento para os animais e para sua família. Então, Deus falou com Noé mais uma vez: entre na arca, você e toda a sua família, pois você tem sido justo diante de mim, no meio desse povo. Daqui a 7 dias, farei chover sobre toda a terra durante 40 dias e 40 noites, e todos os seres vivos desaparecerão da terra. Noé estava com 600 anos quando entrou na arca com seus filhos, sua esposa e suas noras. Em pares, também entraram os animais, incluindo aves, e mais ninguém entrou. O povo teve a oportunidade, mas desprezaram. Depois que já estavam acomodados, a porta se fechou lentamente pelo poder de Deus. Dentro da arca, Noé esperava ansioso o cumprimento da promessa de Deus, depois que passaram-se 7 dias sem nada acontecer. Possivelmente, Noé se perguntava sobre quando e como seria o dilúvio. Fora da arca, as pessoas também se interrogavam. O fato de a porta estar fechada, a princípio lhes causou uma sensação estranha. Depois que nada aconteceu, eles voltaram a zombar de Noé. Passaram-se os dias até que amanheceu o 7º. Em vez de um sol radiante, apareceram nuvens negras ameaçadoras e depressa viram-se faíscas e ouviram-se trovões. Então começaram a cair as primeiras gotas de chuva. O velho Noé tinha toda a razão. Os rios se encheram, as terras se alagaram. Tudo começou a ficar inundado. Então as pessoas subiram para os lugares mais altos, muros, árvores. Neste momento eles olhavam para a arca de modo diferente e gritaram dizendo: isto é o dilúvio de que Noé falava. Mas o pior ainda estava por vir, porque a chuva continuava caindo intensamente e a água subia cada vez mais. Eles já não conseguiam escapar. Então aproximaram-se da arca e gritavam: abram, abram, deixem-nos entrar, estamos arrependidos. Mas já era tarde. As casas foram arrasadas, os bosques desapareceram, os montes ficaram como ilhas cobertas pelas ondas.
As pessoas foram perdendo as forças até serem arrastadas. À medida que as águas subiam, ia levantando a arca que navegava calmamente, transportando sua preciosa carga. Choveu durante 40 dias. A Bíblia registra que morreram todos os seres vivos da terra. Só restaram Noé e os que estavam na arca com ele. Durante 150 dias, as águas cobriram a terra. Para sobreviver às tempestades e ventos fortes, o barco tinha que ser muito bem feito. Dentro dele, as coisas não eram fáceis. O barco balançava muito, não tinha luz nem ar fresco, e ninguém sabia o que ia acontecer. Mas Deus estava cuidando do barco, e tudo deu certo. O futuro do mundo dependia daquele barco e das pessoas que estavam nele, porque só assim as promessas de Deus poderiam se realizar. Satanás tentou muitas vezes destruir o barco e desanimar Noé e sua família, mas Deus protegeu eles. Depois, a chuva parou e o barco ficou parado, sem terra à vista, só água por todo lado. Noé percebeu que o pior tinha acabado e que a água estava baixando. Um dia, eles viram o topo de uma montanha. Noé abriu a janela e soltou um corvo, que voou por aí, mas voltou porque não achou onde pousar. Uma semana depois, Noé soltou uma pomba, mas ela também voltou, pois ainda tinha água cobrindo as plantas. Noé esperou mais 7 dias e mandou a pomba sair outra vez. Desta vez ela voltou com um pequeno galho de oliveira no bico, mostrando que a água estava abaixando. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Ela não voltou, o que significava que tinha encontrado terra seca. Noé então abriu a parte de cima do barco e viu que o chão estava seco. A chuva tinha parado e o sol estava brilhando. O dilúvio tinha acabado e o barco parou no Monte Ararat. Deus falou para Noé que ele, sua família e os animais podiam sair do barco. Noé, agradecido, fez um altar de pedras para agradecer a Deus. Deus viu o que Noé fez e prometeu que nunca mais mandaria um dilúvio para destruir a vida na terra. De repente, Noé viu no céu algo que nunca tinha visto antes, um arco colorido brilhando. Era um arco que Deus explicou ser um lembrete da promessa que ele tinha feito. Essa foi uma mensagem que deu conforto e esperança para Noé e sua família. E eles começaram a trabalhar para construir um novo mundo. Obrigado por ter assistido o vídeo. Até a próxima.